Eu lembro de um tweet que você fez há algum tempo atrás, que me emocionou também, que você falando assim, cara, você tava agradecendo as pessoas da live e tal, por te ajudarem a não se matar, cara. Sim. Eu olhei aquilo e fiquei assim, caralho. Não Nossa. tem como ficar mais humano que isso, né? Porque quando eu falo assim da vida é bela, é um negócio tipo assim, quando eu abri a live, eu ficava muito tempo fazendo live. E os caras falaram assim, pô, você não vai comer? E eu não tinha grana pra comer. Então, em vez de pegar, sei lá, 20 reais e comprar alguma besteira, eu ia no mercado e tal, numa feira e comprava muita fruta. Então eu fazia as lives com fruta e água. Entendi. Só que eu não falava, tipo, não tenho dinheiro pra comer, você não tem como me ajudar. Eu falava assim, mano, eu tô comendo fruta, porque fruta faz bem. Eu tô bebendo água porque é melhor que refrigerante. Entendi. Então, eu sempre tentava... Ver o lado positivo da parada. Exatamente. E não esconder, mas falar, porra, mano, é o que eu tenho hoje. Tá bom, saca, mano? Eu tô vivendo. Então, era muito difícil, porque... Você não tá passando uma mentira, mas você também... como é que eu posso... Você entende? É bem a vida é bela mesmo. É total a vida é bela. É exatamente aquilo ali. Porque acontecia... Era o lance de eu descer pra falar, ouvir um negócio daquele, voltar pra lá e falar, não, mano, tá tudo bem, relaxa. Não aconteceu nada. Mas internalizou aquilo ali e tentar não aparecer tipo, pra quem tá... Talvez numa situação semelhante, te assistindo. Igual você falou, você fazia muito na madrugada e tal. Sim. E uma galera solitária, uma galera passando por problemas também. E isso é bem nobre, na real, de segurar e tancar essa porra. Isso não é pra qualquer um, cara. Não, e aí foi rolando isso. E aí, por exemplo, eu fiz um vídeo de uma das coisas do canal do YouTube no começo. E tinha um dos vídeos que eu mostrava... algumas coisas, uns troféus, mostrava crachá, algumas coisas de casa, e eu aproveitei para mostrar uma parte do apartamento, do kitnet que eu morava. E aí, mano, o pessoal desacreditava, falava, mano, é aí que você mora? O pessoal ficava humilde e tal, falava assim, mano, mas é meu cantinho, eu preciso de mais pra quê? Né? E aí eu falo assim, mano, é muito louco, porque eu olho e eu nunca senti vergonha das coisas que eu passei ali, eu nunca reclamei de falar, porra, mano, tá ruim. Não, é um momento, vai passar. E aí eu comecei a olhar e falar assim, o que eu posso fazer? Porque agora eu tô fudido. O que eu posso fazer? Ajudar. E aí eu comecei a ajudar e começou eu me sentir bem, eu me sentir melhor. E aí eu comecei a olhar o mundo de um outro olho que eu falava assim, porra, velho, as pessoas estão achando que eu tô nessa situação, beleza, tem gente que tá pior e tá feliz. E eu que tô mal, eu vou conseguir ajudar essas pessoas. E aí, o que eu comecei a fazer? Todo dia, eu tinha uma grana que eu separava ali 20 conto, que dava para eu comer e pagar algumas coisas ali do dia a dia, né? E aí, eu separava 10 reais, por exemplo, para eu ir jantar. Só que aí, quando eu ia jantar, eu pegava um morador de rua. E falava, mano, vamos jantar comigo aqui, velho. Eu divido meu prato com você. Ou às vezes eu pagava o jantar da pessoa ali no barzinho, no bar que tinha lá perto de casa, pra ouvir a história. Então eu falei assim, porra, velho, como é que esses caras foram parar na rua? Ninguém olha pra essas pessoas. E aí eu comecei a fazer um ciclo de amizade com os moradores de rua da minha região. E o que eu fazia? Eu filmava aquilo. E aí eu falava assim, porra, se tem um amigo que ele pode fazer o story da balada, do hotel, da viagem, do carro, do não sei o quê. Todos os stories lá, os highlights, era tudo momentos luxuosos e de ostentação. Por que eu não posso fazer momento com essas pessoas? E eu comecei a fazer os highlights, as histórias de cada um dos moradores que estavam ali próximo. Então, e isso começou a me dar uma força. Porque aí veio as pessoas falar assim, porra, mas... você tá ajudando, mas precisa mostrar? Eu falo, claro que precisa. Porque se eu ajudar uma pessoa e mostrar que isso é bom, você incentiva... outras pessoas vão se sentir nessa forma de ajudar. Então, cara, tem histórias muito loucas, né? E foi passando. Do primeiro mês de janeiro eu fiz $80 na Twitch, de 2018. Em fevereiro eu fiz papo de, $120, $130. Aquilo, na época, era pouquíssimo perto. Mesmo com o dólar hoje alto, é pouco. Não dá pra viver. É um Não salário dá pra mínimo, viver. no máximo. Não dá pra viver.
E aí eu falo assim, ou desisto, ou eu penso que a minha empresa dobrou de tamanho quase de um mês pro outro. E continuei firme. E aí foram as coisas que a gente foi criando a máquina dos sonhos, que era uma forma que eu falava assim, ó, hoje eu tô precisando de grana para viver. Vai ter um momento que a gente não vai precisar, que eu não vou mais precisar dessa grana de doação, eu não vou precisar de tanto para bancar manter, o mínimo, né? Para bancar o mínimo. E a partir desse momento a gente tem um compromisso que 50% pelo menos eu vou retribuir. Então, de lá para cá até hoje, todos os meses eu pago a faculdade de um monte de gente, eu pago médico, eu pago... Cara, eu não sabia disso. Mano, 50... E aí, o que rolou? Pra você ter uma ideia, por exemplo, eu comecei a ganhar um dinheiro bom que daria pra eu sair do lugar que eu tava. E eu virei e falei, eu quero fazer até o Major, que foi... Eu saí esse ano, eu passei 2018 inteiro nesse lugar, e aí eu mudei, foi esse ano, acho que foi perto de... abril desse ano que eu mudei. Ah, sim. Ano Não, do ano passado, 2019. 2019. Perto de abril de 2019 eu mudei. Que foi depois de um Major. E ali eu já tava com números muito grandes. Eu já tava com dinheiro bom. Eu já tava vivendo bem, mas eu queria ficar naquele mesmo lugar. Tu deu certo bem rápido também, né? Rápido. Porque, cara, começou a viralizar as coisas. Eu comecei a fazer muita coisa. Eu comecei... Que eu falava assim, mano, você quer ter um canal? Porra, velho, trabalha, porque às vezes uma coisa que... O meme do chuveiro. Eu brinco, tá? Eu gosto do meme do chuveiro. Não sei se vocês viram. Eu não sei. Eu não vi, Cara, não sei. Ah, então, o meme do chuveiro é foda, porque eu tava transmitindo um campeonato e era um campeonato pequeno e tinha bastante gente assistindo ali. Eu comecei a me identificar com as transmissões de Counter-Strike. E aí tava pegando fogo. Do lado da minha casa, na frente tava pegando fogo. Caralho. Aí eu virei a webcam e falei assim, ó, tá aqui, ó, incêndio, vou ligar pros bombeiros. O pessoal falou, sai de casa. Aí eu falei, não vou sair de casa, porque se o fogo chegar até aqui, eu entro no chuveiro e aí, pô, tomo um banho. Ninguém nunca morreu queimado tomando banho. E aí, nessa daí, velho, virou um puta meme, a teoria do chuveiro. E aí, depois de um tempo, um jovem se salvou do incêndio porque a porra do chuveiro, o cara entrou no chuveiro. Sério? Sério. E ele te assistia? Não sei, mas Vai que, viralizou né? pra Imagina. caralho. E aí os caras falam assim, pô, você dá sorte. Eu falo, dou sorte, caralho. Eu tô fazendo live 24 horas por sorte dia. é o caralho. Porque se eu tivesse num bar tomando uma e falando essa teoria, ninguém teria visto. Sim. Com certeza. Então, como várias outras coisas que Que aconteciam. viralizaram. Então, eu acho que... E aí eu trouxe também uma pegada pra live, que é a vida. Né, que é a questão da IRL, mas do seu dia a dia mesmo. Você pode fazer um IRL dentro do seu quarto. Quer você contar muita história. De madrugada, o pessoal falou, pô, você não tem uma história pra contar? Eu começava a contar minhas histórias de vida, das minhas viagens, conversar, responder perguntas, interagir com as pessoas. E aí o pessoal, tipo, oh, mas nossa, você falou isso da sua... Sabe? Não, mas nenhum streamer fala isso. Eu falo, pô, mas se não fala, por que eu não posso falar? Né? Não existia essa relação. O criador de conteúdo games, ele é um cara muito mais visto como um gameplay, ele liga a câmera... E não um ser humano. E aí, pô, se precisar classificar minha stream, eu acho que é 100% autoajuda, minha stream. Porque ali tem um ser humano fazendo live. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho, sabe? Eu tenho sentimento, tem dia que eu falava assim, ó, tem dia que eu vou estar mal, porque eu não tô bem. Ah, mas, pô, você vai fazer live e não vai estar bem? Porra, mano, vou. Porque você precisa fazer as coisas mesmo que você não tá bem. E aí teve essa passagem das pessoas começarem a olhar aquilo e também usar aquilo pra vida dela e teve muito crescimento. De gente que estava desempregada e conseguiu emprego, gente que não estava bem em casa e melhorou, gente que passou... Pô, tem muita gente que estuda ou mora ou trabalha fora do Brasil e tá longe da família e passa ali junto. Então, todo o conteúdo da stream foi meio isso. E aí teve um momento que eu olhei e falei assim, quer saber? Lembra aquela parada de escutar a transmissão muda? Porque eu não quero ver esse tipo de formato? Adianta eu reclamar? Eu vou pegar campeonatos pequenos e fazer do jeito que eu acho que eu gostaria de ver, porque eu não encontro. E aí eu comecei a pegar pequenos campeonatos e falava, mano, eu vou transmitir essa partida que ninguém vai transmitir, de Counter-Strike. E eu fazia do meu jeito. Torcendo pros times, falando do jeito que eu queria falar, fazendo, sabe, uma coisa mais leve. E aquilo começou a
melhorar os números. Foi melhorando os números. Você sente que esse foi o que startou a bola de neve, de certa forma? Ah, foi. Assim, pra virar em grandes proporções, de virar o jogo, foi isso, velho. Porque já tinha muita coisa. A stream já tava ok, mas eu seria mais um. Entendi. Sabe, Esse foi o seu diferencial ali. Você trouxe um conteúdo que ninguém tava aproveitando, que só você enxergava. Que era o que eu defendia. Desde aquela época que tu trabalhava. Desde aquela época. E tinha também a parte humana da parada ali. Não era um... Assim, eu não quero desmerecer os caras que são mais Galvão Bueno. Sim. Mas eu entendo exatamente o que você tá falando. Quando você vai fazendo o teu ali, tu tava fazendo do jeito que você queria. Do jeito que eu mais queria. humano, mais leve. Só que... E uma coisa que eu comecei a ver eu não vou me importar. A opinião é interessante, mas você tem que saber separar, porque quando você faz um negócio novo, muitas vezes a pessoa não entende e fala assim, pô, que merda o cara tá fazendo? Pô, você não vai narrar? Então eu tentava meio que separar e explicar, falar, porra, eu vou narrar, mas eu não narro, então o que eu posso fazer? Né? Eu tô assistindo a partida, vamos assistir desse jeito? E aí eu contava história, contava um lance de um jogador, falava alguma coisa sobre a tática, usava o meu conhecimento do jogo e tal. E aí eu comecei a transmitir dessa forma diferente, que é assistir junto com você. Te fazer uma companhia pra assistir, porque o jogo nós dois, entre aspas, conhecemos. A gente tá ali olhando... E você não tá muito que se importando na narração. Você quer ver o jogo. E se tiver uma pessoa te fazendo companhia, melhor ainda. E eu me posicionei dessa forma dentro das transmissões. Os números começou. E eu fui fazendo. Com isso, eu fui conseguindo recursos para conseguir campeonatos melhores. E campeonatos melhores. Até que chegava os Majors, que era a situação de qualquer um podia transmitir. Né? Qualquer um podia transmitir. Até hoje é assim. Se você tem uma stream de comunidade, entra em contato, eles liberam para você transmitir. E aí, quando teve os Majors, eu criei uma espécie de, rock go, com um choque de cultura, mano, peguei um monte de referência que eu tinha, falei, eu vou fazer a mesa redonda com amigos que também conhecem do jogo, e às vezes tava rolando um jogo do Brasil, e a gente tava falando sobre um seriado, sobre Lost. Entendi. E cara... Aprende mais do que ficar narrando cada centímetro de jogada irrelevante. Cara, né? E quando você vê os números, a transmissão oficial tava com menos número que você. Isso é a transmissão de fora. A do Brasil era 10, 20%. Caralho! Se eu tava com 10 mil, o cara tava com 2. Então os números mostram que você tava fazendo de um jeito que é melhor. Melhor. Sim. E não é talvez de um jeito que é mais interessante. Aí tem a briga que o cara fala assim, porra, mas eu gosto daquele jeito, eu gosto do outro. Fala, mano, goste do jeito que você quiser, assista da forma que você quiser. Mas o mercado, ele vai sempre ir pro que ele acha o melhor. Exatamente. Entendi. E aí eu acho que esse foi o grande diferencial.